Nossa, queria muito gravar sem óculos, porque eu gostei muito da minha maquiagem, mas se eu gravar sem óculos eu não enxergo. Então vou ser obrigada a ficar com ele. Oi, gente! Vou aparecer aqui como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse sumido por meses. Vou me fazer de louca. Não vou ficar aqui justificando porque eu acho isso um saco. Simplesmente fiquei um tempo sem gravar e voltei agora como se nada tivesse acontecido. Então, sem mais delongas, vamos ao tema deste vídeo, como vocês bem puderam perceber. Hoje eu vou falar sobre os 5 melhores livros do meu ano de 2024. Eu li um total de 45 livros, foi o meu recorde de livros lidos durante toda a minha vida em um ano. Já tem outros vídeos aqui onde eu falo um pouco sobre a minha relação com a leitura e como a minha relação com a leitura mudou no ano de 2024. Eu não aprofundei tanto naquele vídeo, ainda quero gravar um outro falando melhor sobre isso, mas o fato é que eu comecei a ler assim tantos livros em 2024 no auge dos meus 27 para 28 anos. Então, tudo isso é muito novo para mim e eu digo que eu estou redescobrindo uma paixão antiga, tô nessa fase de namoro, de me apaixonar pelos livros novamente, tem sido uma fase muito boa, muito gostosa. E é algo que eu sempre gosto de relembrar, cada vez que alguém me pergunta quantos livros tu leu ano passado, quantos livros tu leu no mês, etc. Eu gosto sempre de dizer a quantidade e reforçar. Gente, eu tenho um tempo para ler que é acima da média das pessoas. Eu sou dona de casa, eu não trabalho fora, eu não tenho filhos, então tudo isso colabora para que eu tenha mais tempo livre para poder ler. Além disso, eu amo ler. É um hobby meu, é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de passar tempo lendo. Assim como tu que tá me assistindo, pode ser que não curta tanto ler, tu goste mais de ver filme, e aí tu passa mais tempo assistindo filmes. Vai ver muito mais filme do que eu, por exemplo, que vou ler mais do que você. Então, cada pessoa tem seu hobby, cada pessoa tem seu tempo, e é isso aí. Dito isso, bora lá. Gostaram da minha caneca da Edviges, do Harry Potter? Eu sou fã de Harry Potter, gente. Outra coisa que eu descobri depois de mais velha, vou até deixar ela aqui pra ela ficar aparecendo. Outra coisa que eu descobri depois de mais velha, curiosidade sobre mim, quando eu era criança, eu não via Harry Potter nem na minha adolescência, então eu fui descobrir assim, eu já era adulta, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos e aí já era, né? Me apaixonei pelo mundo, apesar de que nunca li os livros, eu li um livro, pra dizer que eu nunca li nenhum livro do Harry Potter, eu li o primeiro, mas o resto eu não li nenhum, ainda quero ler, tá na minha lista. E bom, gente, no meio de 45 livros lidos, vocês devem imaginar que foi um pouco difícil construir essa lista dos 5 melhores, selecionar só 5 de tantos livros maravilhosos que eu li, outros nem tanto, outros muito ruins, eu posso até pensar em fazer uma lista dos piores também. De todos os 45, eu selecionei 5 de gêneros diferentes. Alguns têm alguma semelhança uns com os outros, mas são de gêneros diferentes. Tem livro cristão, tem livro de fantasia, tem livro de romance, tem livro filosófico, então assim, tem uma mistura aqui, um pouco de cada coisa. E o meu critério para selecioná-los não foi o livro que mais transformou o meu ano, o livro que mais gerou um impacto na minha vida. Não, até porque eu leio, gente, justamente por hobby, então é um passatempo pra mim. É difícil eu pegar um livro e ler porque eu quero aprender alguma coisa. Eu tenho algumas metas esse ano que eu vou compartilhar com vocês em outro vídeo, de ler uns livros mais inteligentes, mas desde que eu goste de lê-los. Se eu começar a ler esses livros e eu não curtir, eu vou simplesmente abandonar, porque eu gosto de ler por passatempo, é entretenimento, não é algo para acrescentar a minha intelectualidade, sabe? Então, assim, deixando isso bem claro, vocês vão ver que tem livros que vão acrescentar e livros que não vão acrescentar muita coisa, mas são muito gostosinhos de ler. Então, eu usei o critério de o quanto aquele livro me fez esquecer que eu tenho uma vida além da leitura. Livros que me fizeram mergulhar e, nossa, não conseguia parar de ler, sabe? Esse foi o critério. Em quinto lugar, a gente tem Porque a Justiça Social Não é a Justiça Bíblica, um livro do Scott David Allen. Ele é um autor americano, tá? Então é um livro gringo, não é um livro brasileiro. E aqui ele vai trazer a emblemática discussão sobre justiça social, como a gente conhece ela nos dias de hoje, e a justiça que a Bíblia fala. O que a Bíblia diz que é a justiça? E ele levanta muito a bandeira de que a justiça social, da forma como a gente entende hoje, vem de uma vertente
política e cultural muito enraizada principalmente no marxismo e em correntes que não vão de encontro à Bíblia. E eu trouxe alguns pontos de destaque que eu acredito serem o cerne do livro, a coisa principal, a centralidade de Deus. Então, ele acredita que a gente não vai transformar sistemas, movimentos culturais se antes a gente não transformar os nossos corações. Então, enquanto a pessoa não tiver o seu coração transformado, todo o resto não vai ser transformado também. A mudança vem da pessoa sendo trabalhada pelo Espírito Santo, por Deus, para daí sim isso se refletir nos movimentos sociais. Ele aborda muito a questão da responsabilidade individual e coletiva, então ele tira o foco da responsabilidade no coletivo, grupos sociais, grupos étnicos, grupos de raça, ele tira a responsabilidade dos grupos e traz pro indivíduo. Então, o indivíduo é responsável pelos seus atos, por tudo aquilo que pensa, que faz, da forma como age, como fala, e não um grupo específico. Cada pessoa tem a sua responsabilidade. Ele aborda muito sobre os perigos do relativismo moral, essa questão de a moral mudar muito conforme a cultura e o movimento da época, sabe? Conforme o que tá na moda. Diz que essa ausência de um padrão estabelecido, um padrão absoluto, acaba complicando e fazendo com que a gente perca a noção do que é certo e do que é errado, ou seja, esse relativismo moral. Ele vai trazer pontos como racismo, igualdade de gênero, ideologia de gênero, pobreza, todas essas questões sociais são abordadas no livro, e eu acho que um ponto muito forte é que ele não é um livro teologicamente complicado, sabe? Difícil de ler, difícil de entender. Não, ele é um livro bem acessível. É claro que assim, talvez uma pessoa que nunca teve contato com leitura vai achar um livro mais difícil. Não é um livro que eu recomendo pra ti se tu nunca leu na vida. Mas tu já tá habituado com a leitura, eu acredito que vai ser um livro super tranquilo, super fácil de entender, mesmo que tu não manje muito de teologia. Em resumo, ele é um livro pra gente compreender essas tensões aí que rolam entre a Bíblia, o que a Bíblia diz, e as correntes filosóficas que a gente encontra nos dias de hoje. Então, se tu curte esses temas mais éticos, sociais, contemporâneos, que brincam ali com um pouco da filosofia, da política e que trazem tudo isso à luz da palavra, com certeza é um livro que tu vai gostar e eu indico muito, e é por isso que ele tá em 5º lugar na minha lista. Em 4º lugar eu separei um livro que já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre ele, me aprofundo um pouco mais. Caso tu tenha interesse, clica aí no card que vai aparecer, que é 1984, do George Orwell. Não teria como eu deixar de fora esse livro das minhas melhores leituras do ano. Eu até pensei seriamente se ele ficaria em 4º ou em 3º lugar. Quebrei a cabeça, mas o 3º livro tinha que ficar no 3º, não tinha como, então ele acabou indo pro 4º lugar. Mas é um livro sensacional. É um clássico, então ele é super conhecido, muita gente já leu. É um livro de 1949 e é um romance distópico. Duas coisas aqui para quem não tá muito habituado ainda. Nem todo romance diz respeito a um romance entre homem e mulher, romance romântico. A gente tem vários gêneros de romance e esse aqui é um romance distópico. O que significa agora distópico? Uma distopia, vamos pensar que é o contrário de utopia. Sabe quando a gente fala assim, tive um sonho utópico? Talvez isso fique um pouco redundante. Tal coisa é uma utopia. Eu me relacionar com tal pessoa é uma utopia. É algo tão bom, uma utopia no caso, é algo tão bom que parece que nunca vai existir. É muito longe, tá no imaginário de tão bom que é. A distopia já é o contrário disso. É também algo imaginário, algo do além, algo que não existe. Normalmente é algo futurístico, mas é algo no mau sentido. Então, normalmente é marcado por sociedades imaginárias marcadas por opressão de algum tipo, que é totalmente aqui o nosso romance de 1984. Nessa história, o nosso protagonista se chama Winston e ele mora em uma realidade, em um lugar fictício chamado Oceania. E lá nesse lugar não existe liberdade de nenhum tipo. A gente tem um partido, com P maiúsculo, que governa toda a sociedade, tendo o tal do grande irmão por trás de tudo isso. Então, o grande irmão é a figura de um ditador. Ele é um ditador e tudo que ele fala ali, a galera tem que obedecer, e se não obedecer, vai pra faca, morre. Não tem, assim, chorumelas. E, na verdade, a pessoa, ela nem morre, ela desaparece, sabe? Ela meio que deixa de existir. E mais que isso, é como se ela nunca houvesse
nascido, é como se ela nunca tivesse existido. O governo, o partido, dá um jeito de sumir com essa pessoa e faz com que ela nunca tivesse existido na história. O Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade. A função dele lá é alterar os fatos históricos. Então, ele pega coisas do passado e traz para o presente, alterando as coisas, e também vice-versa. Ele inventa coisas que nunca aconteceram e coloca ali como se aquilo fosse uma verdade. E aí tudo que ele bota ali no papel passa a valer, passa a ser verdade. Ninguém pode questionar isso. É o Winston que inventa as coisas? Não. Tudo que ele faz, ele é mandado por alguém, e esse alguém, por trás de tudo, é o tal do grande irmão. Então a gente tem uma sociedade que está imersa em um regime extremamente opressor. No meio dessa história, trabalhando lá no Ministério da Verdade, o Winston, ele conhece a Julia, que é uma outra personagem principal desse livro, trabalha por lá também, e eles acabam se conhecendo, desenvolvendo ali um relacionamento amoroso, e aí no meio disso eles começam a perceber toda a opressão em que eles estão inseridos e resolvem ir contra isso. Só que tudo tem que ser muito em off, muito segredo, porque ninguém pode descobrir que eles estão indo contra o sistema. E aí eles descobrem umas outras pessoas lá que também estão nessa mesma vibe que eles, e eles começam a se reunir secretamente para tentar acabar com o grande irmão. Então começa ali uma busca pela liberdade, né? E nessa busca pela liberdade, o Winston começa a se aprofundar cada vez mais em todas as loucuras desse sistema e vai vendo cada vez mais o quanto eles estão imersos em uma sociedade que é uma mentira, uma grande mentira. Ele trabalha no Ministério da Verdade, mas a verdade é que eles vivem uma grande mentira. Tudo o que o governo fala pra eles, tudo que o partido traz pra eles é mentira, não existe, não é assim que funciona. E a gente vai lendo e vai se sentindo muito aterrorizado com tudo isso, porque é tudo muito louco, mas ao mesmo tempo faz muito sentido. Muita coisa que o Rowell escreveu ali faz sentido nos nossos dias de hoje. Lembrando, ele escreveu o livro em 1949 e coisas que ele escreveu ali acontecem hoje, já aconteceram no meio de toda a política brasileira. E aí, isso tudo é muito doido, porque o livro foi escrito como uma distopia, algo que não existe, algo que é uma loucura da imaginação e jamais que isso vai existir. Mas existe. Provavelmente o Rowell se revira no túmulo vendo alguns acontecimentos dos dias de hoje. Eu não vou me aprofundar muito mais na história, porque esse vídeo é pra falar dos melhores livros e não resenhas de cada livro. Se eu for falar todo o conteúdo desse livro, gente, vai dar assim horas e horas de gravação. Quem sabe eu faço uma outra hora um vídeo de resenha sobre ele, mas por enquanto é só uma passadela mesmo, só pra gente conhecer um pouco da história. O fato é que ele é um livro maravilhoso, que transcende a época que ele foi escrito. Apesar de ter sido escrito há muito tempo, é super atual, como eu acabei de falar. Toca em questões fundamentais sobre poder, verdade, liberdade. É uma história extremamente envolvente que vai te envolver até o último capítulo, até a última linha. Inclusive, a última linha me arrepia até hoje quando eu leio. Eu tava dando uma olhadinha aqui agora e li de novo ali o finalzinho e, gente, eu me arrepio, assim. É fantástico. Não vou falar o final, não vou dar spoiler, mas vale cada minuto lido. Eu acho que vale a pena avisar aos desavisados é que ele não é um livro assim positivo, sabe? Ele é bem melancólico e pessimista, então esteja preparado para isso. Eu sou uma pessoa que não gosta desse tipo de coisa, nem filme nem livro, eu não gosto de histórias tristes, mas eu fiquei muito cativada por ele, é por isso que eu acho que vale a pena ler, mesmo que tu não curta muito esse pessimismo todo. Ele é um livro que desafia, incomoda, mas, acima de tudo, ensina. Então, tá aí a minha indicação, 1984, meu quarto livro favorito do ano de 2024. E agora sim, estamos esquentando a lista, né? Já chegamos no top 3. E a minha medalha de bronze vai para Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Um livro brasileiro, autor nacional. O Jonas, ele é pastor presbiteriano, professor e sei lá, mais um monte de coisa. O cara é fera, é muito bom. Eu não consigo nem falar tudo que ele já fez. Enfim, o cara é muito bom. Eu acho esse livro genial. Eu acho ele, assim, um dos melhores livros cristãos que eu li na minha vida, tá? E livros cristãos eu já li muitos. E realmente, eu não tenho palavras. O Jonas vai falar nesse livro sobre como o cristão deve abordar a questão da inteligência, da sabedoria à luz da palavra de Deus. E ele parte de uma premissa muito instigante, dizendo que a verdadeira inteligência
está enraizada na humildade. Que o conhecimento cristão, ele não é um fim em si mesmo, mas é uma expressão da dependência de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Vocês conseguem perceber o quanto isso é profundo? Ele vai abordar ali o tema de que a arrogância espiritual, ela é incompatível com o espírito do evangelho. E aí ele vai nos oferecer aí um caminho por dentro da teologia reformada, vai nos levar ao cultivo de uma sabedoria inspirada por Deus. Assim, gente, quem tem uma experiência maior, no sentido de tempo mesmo, de frequência, em ambientes cristãos, principalmente os reformados, um ambiente cristão reformado, vai perceber, se parar pra pensar assim, se é que nunca pensou nisso, mas parar pra pensar, vai ver que existem muitas pessoas, rodinhas de pessoas que se acham superiores por pensar de um jeito, por pensar de outro jeito. Por seguir uma corrente teológica diferente dos outros. Sei lá, um exemplo aqui. Eu não acredito no livre-arbítrio e aí eu me sinto superior às pessoas que acreditam. Eu acredito na depravação total e aí eu desprezo quem não acredita porque é uma pessoa burra, é uma pessoa desprovida de inteligência, pra não falar que é burra, né? Desprovida de inteligência. Então, a gente vê que tem muito isso, rola muito disso. Infelizmente, isso é um câncer dentro da igreja. A gente tem essas coisas, a gente precisa lidar com essas coisas. Então, o Jonas, ele vai trazer muito dessa visão esclarecedora de que, meu amigo, se tu tem uma certa inteligência, mas tu não coloca ela em humildade aos pés do Senhor, tu não tem sabedoria. Inteligência e sabedoria nem sempre são a mesma coisa. Não adianta a gente ter uma inteligência sobre algo, sobre algum assunto, mas a gente não ter sabedoria para ter aquela inteligência. Então ele vai abordar esse tema, ele vai falar muito também sobre fé e sobre razão, que as duas coisas andam juntas sim, e elas devem andar juntas. A gente tem que ser espiritual, a gente tem que ter espiritualidade, mas a gente também não pode ser ignorante. A gente precisa estudar, a gente precisa ir à luta, conhecer as coisas, e aí sim chegar ao nível de inteligência, sempre se submetendo ao Senhor. Então, se tu curte livros um pouco mais profundos, teologicamente, filosoficamente, politicamente, é um livro que eu te indico também, tá? Uma frase que tá aqui na contracapa do livro, que é a seguinte: o homem humilde se ajoelha perante toda a verdade. Sensacional. Medalha de bronze para a inteligência humilhada. Agora vamos para o Kindle, que é onde está o nosso segundo e primeiro lugar. Confesso que foi extremamente difícil escolher qual ficaria em cada lugar ali, porque são livros que eu esqueci de viver para ler. Essa foi a verdade. Eu ia tomar banho, eu ia com ele junto. Eu ia cozinhar, eu ia com ele junto. Eu ia tomar café, eu tava com ele junto. Assim, li uma piscadela de olhos, apesar de esse, que é o segundo lugar, ter 800 páginas. Eu li ele, assim, eu acho que em 2 dias. Porque, gente, fiquei viciada. Essa é a verdade. E foi muito difícil escolher. E aí eu tive que aplicar um critério também para selecionar qual ficaria no primeiro lugar. E o critério aplicado foi a peculiaridade do primeiro livro. O primeiro livro, ele é muito fora de tudo que eu já li. Ele tem uma baita reviravolta, assim, um plot twist que eu nunca vi na vida. E é por isso que ele ficou em primeiro lugar. O segundo livro, que é esse que eu já vou falar agora, já vou revelar, ele também é incrível, sensacional, só que já tem muitos livros que vão trazer mais ou menos essa vibe e tal. Então, eu acabei deixando ele em segundo lugar por causa disso. Ele não é um livro tão peculiar quanto o primeiro lugar. E em segundo, nossa medalha de prata, temos Quarta Asa. Sim, gente, um livro extremamente hypado desse ano, da Rebeca Yarros. Ele, na verdade, sim, ele não é, não sei se é Rebeca Yarros ou Yarros, que se pronuncia, mas enfim, da Rebeca. Ele não é um livro desse ano, na verdade ele foi lançado em 2021, se não me falha a memória, alguma coisa assim, mas ele tá hypado agora. Então tá uma galera aí lendo. O segundo volume dele já saiu também, que é Chama de Ferro, e o terceiro vai sair agora, dia 21 de janeiro, que é Tempestade de Ônix. Então, assim, galera está pirando porque vai sair o terceiro volume, mas hoje nós vamos falar do primeiro volume, né? O primeiro livro. Quarta Asa. Aqui nós vamos acompanhar a história da Violet, uma menina de 20 anos, que durante a vida toda foi preparada para ser uma escriba. Então, na sociedade em que ela vive, todas as crianças ali, os adolescentes, os jovens, eles são sempre direcionados
ou pra ser um escriba, ou pra ser um cavaleiro de dragão, ou pra ser alguma outra coisa lá na sociedade deles. Violet sempre acreditou que ela seria uma escriba, porque o pai dela era um escriba e porque ela é muito fraca. Ela nasceu com alguns problemas de saúde, ela tem os ossos fracos, porque a mãe dela teve uma gravidez complicada, e aí acabou que ela, por ser muito frágil, ela nunca passou pela cabeça dela ser cavaleira de dragão, por mais que a irmã e o irmão falecido já tivessem sido cavaleiros. A irmã dela não é falecida, tá? Só o irmão dela. Por causa disso, por ser uma garota fraca, ela achou que ela jamais seria cavaleira de dragão, ela nunca teve essa vontade e foi preparada para ser uma escriba. Porém, a mãe dela, a mãe da Violet, ela é general. E ela resolve mandar a Violet para a divisão de cavaleiros, porque ela acha que ir para a divisão de escribas é fraqueza, e filha dela não vai ser fraca. Então, ela manda a Violet para lá, mesmo sabendo que a pobre pode se matar lá, porque não tem a menor capacidade, até onde a gente sabe, de vencer os desafios. E lá, gente, é faca na caveira, tá? As pessoas morrem antes mesmo de chegar na escola, porque aí vai ter a escola onde vai ter todo o treinamento dos cavaleiros e tudo mais. É loucurada, é morte mesmo. Então, assim, a Violet tem todas as chances de morrer. Ela vai enfrentando vários desafios ali e, resumo da ópera, ela precisa sobreviver. Aí também ali vai se desenvolver o romance, que é lindo, maravilhoso, entre ela e o Xaden, que é aquela coisa enemies to lovers, que pra quem não sabe, começa inimigos e depois se tornam amigos e amores. Então vai ter esse romance muito legal ali entre os dois, vai ter intriga, vai ter briga, vai ter um querendo matar o outro. E, gente, eu não consegui parar de ler. É uma coisa assim que te prende do início ao fim. Então, assim, se tu curte esse negócio de fantasia, de dragão, de romance e tudo na mesma história, com certeza tu vai amar ler Quarta Asa, tá? É assim, aquela coisa clichê, mas eu sempre digo que se algo é clichê é porque deu certo, é porque é bom, porque tem um monte de gente falando, porque senão não seria clichê. Então, pra algo virar clichê é porque, tem que estar ali em cima, várias coisas sendo feitas daquele jeito e aí sim virou clichê. Então, esse negócio, né, essa história que a gente já viu acontecer em muitos lugares, mas contadas de uma forma diferente. É aquela coisa gostosinha pra passar o tempo, o entretenimento, sabe? Que tu começa a ler e não quer mais parar. É por aí o caminho. Eu não li ainda o segundo, que é o Chama de Ferro, porque o terceiro, que é Tempestade de Ônix, vai lançar dia 21 de janeiro e eu quero ler um atrás do outro pra não ter que ficar passando vontade quando terminar o segundo. Então, saindo Tempestade de Ônix, eu vou ler os dois já, um atrás do outro. E aí, quem sabe... Soltando fogos agora, 4 horas da tarde. E aí, quem sabe depois, quando eu terminar, eu faço ali a minha opinião sobre a saga toda, porque aí ela estará completa. Eu acho que Tempestade de Ônix vai ser o último, não tenho certeza, mas enfim, depois eu faço aí uma resenha dos 3 livros. E agora sim, pode entrar nosso troféu aí, nossa medalha de ouro, o melhor livro do meu ano de 2024. Em 45 livros lidos, qual foi o livro que se destacou entre todos eles? Tá preparado? Tcharam! Muita gente já sabia, as pessoas que me acompanham no Insta já sabiam, ou desconfiavam pelo menos, que esse seria o meu livro favorito, O Galinheiro, do Amauricio Lopes. Ai, gente, eu não tenho palavras. Não tenho palavras pra dizer o quanto eu amei esse livro. Ele é um livro independente, foi lançado em 2022 pelo Amauricio Lopes, que lançou esse, e um outro livro que é Nova Jaguaruara, que eu já li também e amei. Não tanto quanto o Galinheiro, mas amei também. Tem gente que gosta mais desse, inclusive do outro, né, do Nova Jaguaruara, do que o Galinheiro. Mas ele lançou essas duas coisas maravilhosas e sumiu no mapa, sabe? Deixou o seu legado, deixou a sua história no mundo. Mas tudo que esse homem lançar, eu vou estar lá na primeira fila pra comprar, porque o cara tem uma coisa assim pra escrever suspense, gente, que não tem, sabe? Como eu acabei de falar, né? Um suspense. Eu falei que ele é brasileiro, não sei se eu falei, acho que não falei, né? Mas ele é brasileiro. Brasileiro. Gente, sério. Vou embora, não tem como. Vou embora, já tô em casa, né? Vou embora pra onde? Assim, ó, é incrível. A história se passa no interior do Ceará, trazendo aí situações extremas e nos mostrando até onde vai o ser humano, até onde o ser humano é capaz de ir. Como eu falei, ele é um suspense com terror, tá? Na verdade, ele tá mais pra terror, só que não é aquele terror com fantasma, com coisa assim. É terror que o próprio ser humano pode fazer, o quanto o próprio ser humano pode ser terrível. É isso que vai abordar nesse livro.
Então a trama vai se desenvolver no interior do Ceará e a gente vai acompanhar ali a família Silva, a dona Maria Neide, o seu Francisco e os seus 2 filhos, que é a Francis Neide e o Nuno. Então a gente vai acompanhar ali toda essa trama, que é a seguinte: todo ano, no feriado da Sexta-feira Santa, eles invadem uma casa de algum vizinho para roubar uma galinha. Essa é a tradição de família, veja só. Que coisa maravilhosa para fazer com os nossos entes queridos. Essa é a tradição deles, toda Sexta-feira Santa eles vão roubar galinha do vizinho, levam para casa, cozinham a galinha, comem a galinha, enfim. Só que neste fatídico dia, as coisas mudam um pouco, porque eles resolvem invadir uma casa um pouco peculiar. A casa do prefeito, onde o prefeito da cidade mora com o irmão dele, que é o médico da cidade. Como é uma cidade do interior do Ceará, só tem um médico, e esse médico é super famoso, super conhecido, todo mundo ama esse médico, que mora ali com o irmão dele, o prefeito da cidade. E eles resolvem invadir essa casa, porque o Francisco estava fazendo um trabalho lá um dia no pátio da casa do prefeito, um trabalho manual, e aí ele acaba encontrando um laço de fita da filha desaparecida deles, a Rita. Então, eles tinham 3 filhos e a Rita desapareceu. Então, agora eles estão com o Nuno e com a Francis Neide, mas a Rita ninguém sabe o paradeiro. E quando ele encontra esse laço, ele fica apavorado, liga um alerta na cabeça dele. Como que eu encontrei isso aqui no pátio do prefeito? Aí ele compartilha isso com a Maria Neide, a mulher dele, e eles resolvem invadir a casa do prefeito para ver se eles encontram mais pistas, para tentar entender o que estava acontecendo. Porque além da filha deles, outras meninas desaparecem na cidade ao longo dos anos e nunca mais voltam. Então vai ter todo um desenrolar ali na situação. Eu não vou dar spoiler aqui também, mas é incrível o plot twist que tem aqui. Enquanto eu tava lendo, eu ficava ali bolando várias teorias na minha cabeça. Pode ver que é isso. Não, acho que é isso que aconteceu. Não, mas eu acho que é isso. E no final não era nada do que eu tava imaginando, porque realmente tem uma reviravolta. E no final a gente fica assim, chocado, principalmente com o terror, com as coisas horríveis que o ser humano pode fazer. E não só no sentido de querer fazer mal ao outro, mas psicologicamente falando mesmo, sabe? Até onde a gente pode chegar quando a gente não tá bem das ideias. Então vai trazer tudo isso à tona nesse livro. É um thriller que te prende do começo ao fim. Tu começa a ler e tu não quer mais parar porque tu quer saber o que vai acontecer no outro capítulo, e o final de um capítulo já te deixa instigado pra ler o outro. Gente, sério, eu li em um dia, tá? Esse livro. Eu li em um dia, em algumas horas, porque realmente não dava pra parar. Por ele ser um livro de terror, eu diria que mais um terror psicológico, não é um livro que eu indico pra todo mundo. Então, se tu não gosta de leitura pesada, dessas coisas todas, eu não recomendo que leia, porque ele é um livro bem pesado, tá? Ele é um livro pesado, apesar de ser muito cômico também. E eu acho que é isso que me fez amar tanto esse livro, porque os meus tipos de filme preferido, por exemplo, é slasher. Eu adoro um bom terror slasher, e é justamente porque ele sempre vai trazer esse negócio do terror com a coisa engraçada, sabe? Com o cômico. Então tu dá uma risada, depois tu leva os sustos, e é disso que eu gosto muito. Não tem como, não teria como. Foi o meu livro preferido de 2024. Eu recomendo fortemente para todo mundo que curte esse gênero. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem resenha de algum desses livros, me peçam aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer. E mesmo se não me pedir, do Galinheiro já tá nos meus planos de fazer, porque eu quero contar toda essa história aí pela minha visão. Eu não quis dar spoiler de nada aqui agora, então realmente não é resenha, foi só pra compartilhar os livros com vocês, mas eu quero fazer uma resenha do Galinheiro, porque eu acho que ele merece esse destaque. Conta nos comentários qual dos livros que tu ficou com mais vontade de ler, qual desses que tu já leu, qual que tu indica. Se tiver algum livro pra me indicar aí pra ler em 2025, estou aceitando indicações também, a minha lista já tá gigante, mas sempre cabe mais um, né? Um beijo, fiquem com Deus!